uma apuração que ela fez junto com a Carla Gamba, com o Igor Melo também, de que o Carlos Bolsonaro faturou pouco mais de R$ 1.200.000 com a venda de imóveis, só que ele só declarou metade disso. Essa é a história. Declarou isso para a Justiça Eleitoral, documentos que foram obtidos justamente pela coluna da Juliana Dalpiva, e ela vai explicar agora aqui para a gente. Foram declarados, né, Ju, R$ 687.000 de acordo com esses documentos. A gente tem, inclusive, as imagens da declaração de bens dele lá em 2020 e depois também em 2024. A primeira de 2020, que você está acompanhando aí na sua tela agora, eu acredito, né, porque eu sou míope, agora sim. Agora sim a gente consegue ver a de 2020, é essa mesmo. E na sequência a gente vai ver a deste ano, 2024, portanto, aí já está com a fotinho atualizada, inclusive, de Carlos Bolsonaro, né? Ju, explica pra gente essa história, como é que foi a apuração de vocês. Agora, é muito estranho, para dizer o mínimo, você declarar metade do que você faturou, né? Com venda de imóveis. Gabi, isso aqui é praticamente, né, ali uma corrida com barreiras, para a gente poder explicar. Para fazer um paralelo aqui com as Olimpíadas, né? Aproveitando a figura aqui das Olimpíadas, é uma corrida com barreiras. Tem um monte de barreira para poder fechar essa conta, ela não fecha. E aí, exato, assim, para as pessoas compreenderem, tá? Um primeiro aspecto que acho que não sei se todo mundo sabe, preciso esclarecer. Cada candidato é obrigado, tá, a fazer a sua declaração de bens quando se registra para disputar um cargo público. Então, por isso que a gente consegue ver né, a desse ano e a do ano da última eleição. São dados públicos. O que a gente fez? Eu, o Igor e a Carla. A gente pegou as informações públicas e a gente foi checar nos cartórios, porque até 2020 o Carlos Bolsonaro declarava a propriedade de 3 apartamentos. E estes 3 apartamentos sumiram da declaração dele de bens deste ano. Esses 3 apartamentos eram praticamente 80% do tal do patrimônio que ele declarou lá em 2020, num total ali de 580 mil. Agora, gente, esse valor é um valor, assim, fictício, tá? Porque esses apartamentos, evidentemente que 3 apartamentos no Rio de Janeiro jamais iam valer quase pouco mais de R$ 400 mil, a parte dos apartamentos, né? Então, assim, é o valor que ele declarava pelo que ele tinha comprado, que a gente já falou aqui tantas vezes sobre esses problemas. Só que aí, quando a gente levantou os documentos de cartório, Chico, o que a gente descobriu? A gente descobriu que o Carlos tinha vendido pelo menos 2 apartamentos, um em setembro do ano passado por R$ 700 mil, e um segundo apartamento ele vendeu em fevereiro desse ano por R$ 550 mil. Então, só ali ele levantou mais de 1.200.000, entendeu? E aí, esse dinheiro, Chico, ele simplesmente não aparece nessa declaração, porque a menos que ele tenha uma dívida gigantesca, que ele também não se presta aqui a dar nenhum tipo de esclarecimento público, porque, infelizmente, né, é desse jeito. A família Bolsonaro, apesar de ocupar cargos públicos que exigem transparência, tá? Exige, sim, que dê satisfação sobre, inclusive, o próprio patrimônio, que é obrigatória a declaração por lei, se recusa a explicar. Então, eu procurei o advogado Carlos Bolsonaro, como a gente sempre faz em todos os casos, e ele não explicou nada. O que a gente tem de concreto é que a gente achou esses 2 apartamentos vendidos por mais de um total de R$ 1.200.000, e Chico tem um terceiro apartamento que aí, assim, não sei o que aconteceu. Ele simplesmente sumiu da declaração e, ao mesmo tempo, quando eu levantei os documentos de cartório desse apartamento, ele não está vendido. Então, a menos que ele tenha vendido e não tenha registrado essa venda ainda, essa situação também ela é irregular, para dizer o mínimo, né? Deixa eu ouvir um dos integrantes da Associação de Especialistas em Direito Eleitoral, que é o Volgani Neto, se eu não me engano, o sobrenome dele é esse. E ele explicou que isso pode configurar, sim, falsidade ideológica eleitoral. O Flávio Bolsonaro, inclusive, já foi investigado
por justamente isso, né? Que, aliás, inclusive, é uma prática comum na família Bolsonaro. Ter imóveis, ter bens e não declarar, né, a justiça eleitoral. Para além de uma outra situação comum, que aí é investigada pelas autoridades, que é o patrimônio incompatível com os bens, né? Ou seja, o que eles recebem não justifica os bens que eles têm, as casas que eles têm, os apartamentos que eles têm. Então, é mais uma das situações completamente inexplicáveis, para dizer o mínimo, envolvendo aí o clã Bolsonaro, e ele está aí disputando mais um mandato na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Juliana, só para entender bem, quer dizer, esse caso aqui não tem nada a ver com o caso das rachadinhas, né? Até é um pouquinho... É o contrário quase, né? Porque no caso das rachadinhas ele junta dinheiro, pelo menos a gente tem essa impressão, junta dinheiro de um monte de gente, vai para uma caixinha, né? Os assessores e tal, e essa caixinha abastece a família Bolsonaro. Sim. A gente entende que é assim que funciona por tudo que foi levantado. Aqui nesse caso é o contrário, né? Eles têm um patrimônio, ele tem, porque é dele, né? Do Carlos Bolsonaro, aí vende e só declara metade do valor que ele recebeu. É como se 600 mil reais tivessem evaporado, sumido, virado o quê? Dinheiro vivo guardado no cofre? Que mistério é esse, desaparecer 600 mil reais. É isso mesmo? E o valor, você pega, a mutreta já começa quando o valor declarado já é, assim, você não, com 400 mil, você não compra uma kitnet em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Na zona sul do Rio, apartamento de 2 quartos é de 800 mil a 1 milhão. Então... Copacabana. É tudo obscuro, né, Ju, o negócio. Mas tem um aspecto do que o Rodrigo estava falando sobre não estar relacionado ao caso das rachadinhas, que não é exatamente isso, Rodrigo. Ele está relacionado porque estes imóveis são os imóveis que são investigados dentro do caso, né? Eles foram comprados, pelo que tudo indica das investigações, com dinheiro desviado dos servidores, com dinheiro em espécie. Esse apartamento, que foi vendido agora por 700 mil, ele foi comprado em 2003 com 150 mil reais em espécie. Ou seja, é mais grave ainda, né? Porque está apontado na investigação e ainda por cima não está declarado. Lavagem de dinheiro. Entendi. Parte da investigação sobre lavagem de dinheiro. E este outro que foi vendido, que é o de Copacabana, que foi comprado em 2009 por 70 mil, é aquele que aqui a gente já falou sobre as idas ao cofre. Ele foi no cofre, e aí, enfim, né? Não sabemos exatamente o que foi que ele fez lá no cofre, sabemos que ele foi ao cofre, sabemos que depois um dinheiro apareceu na conta dele e ele usou esse dinheiro para pagar a parte desse apartamento que foi comprado em 2009 e agora foi vendido por 550 mil reais. Então, ele tem né, ele levanta um dinheiro também a partir disso, porque esses 2 apartamentos foram comprados por um valor abaixo do valor de avaliação da época. Então, também ele faz parte, né, do esquema aí, de algum jeito, de obter um dinheiro que não poderia ser obtido dessa maneira. É parte do esquema de lavagem de dinheiro.